Foi realizada na noite de ontem a cerimônia do prêmio Megafone de Ativismo. Foram mais de 700 inscritos para as 14 categorias criadas para homenagear a luta daqueles que se dedicam à defesa dos direitos humanos no país. Os vencedores levaram para casa uma estatueta feita com cinzas da floresta pelo artista e ativista Mundano. Confira mais detalhes sobre a premiação na reportagem de Júlia Pereira. Na noite de ontem, o público pôde conhecer os vencedores da primeira edição do Prêmio Megafone de Ativismo, em uma cerimônia realizada virtualmente. Foram mais de 700 inscritos nas 14 categorias criadas para homenagear aqueles que continuaram atuando na defesa dos direitos humanos em 2021, apesar dos desafios gerados pela pandemia de Covid-19. O fotógrafo Michael Dantas levou o prêmio de melhor foto com a imagem das valas do cemitério de Manaus, registro feito no momento em que o número de vítimas da Covid crescia na capital amazonense, o que fez com que a prefeitura enterrasse os corpos em valas coletivas. A pandemia também foi o tema do vídeo vencedor na categoria Melhor Meme, em que o humorista Esse Menino ironiza o atraso do governo federal na compra de vacinas da Pfizer. Já na categoria Música ou Videoclipe, MC Fiote levou o prêmio com um remix de um funk sobre a vacina do Butantan. Como arte de rua, Márcia Pinheiro levou o prêmio pela escultura Vaca Magra, instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores, em São Paulo, no mês de dezembro. A artista conta que a intervenção visava denunciar os efeitos sociais causados pela especulação financeira. Objetivo, segundo ela, alcançado principalmente com a repercussão nas redes sociais. Através da arte, chamar a atenção para o atual cenário brasileiro, principalmente em relação à situação econômica do país. A ação, ela se concretizou com a repercussão das mídias, possibilitando uma grande interação do público e abrindo um espaço para as discussões e posicionamentos. Os vencedores das 14 categorias levaram para casa uma estatueta feita pelo artista e ativista Mundano, a partir de cinzas das florestas. Um dos idealizadores do prêmio, Mundano explica que entre os motivos que levaram à criação da iniciativa está a perseguição que os ativistas pelos direitos humanos sofrem no Brasil. A motivação para criar o primeiro prêmio de ativismo do Brasil, o Megafone, surge faz mais de 5 anos, justamente quando esses ativismos passam a ser, às vezes, ameaçados, os direitos de serem feitos, criminalizados, e também por uma ausência de existir uma premiação que pudesse reconhecer essas lutas, essa busca da defesa de direitos básicos, humanos, universais. Então, a população, a sociedade civil organizada, trabalhando onde o governo muitas vezes não consegue garantir. Então, que continue existindo esses ativismos, mas sendo reconhecidos, sendo olhados, registrados. É um pouco isso o que o prêmio vem para fazer. E a ideia é que possa evoluir ao longo dos anos e ajudar e fortalecer o ativismo no Brasil. A luta dos povos indígenas foi destaque entre os vencedores. Na categoria Manifestações de Rua, quem levou o prêmio foi o acampamento Luta pela Vida, realizado em Brasília no mês de agosto contra o marco temporal e o projeto de lei 490, que altera as regras de demarcação de terras indígenas. Já em ação direta, o vencedor foi o protesto realizado em Porto Velho, em Rondônia, contra a falta de respostas na investigação sobre a morte de Ariuru Euauau, um dos guardiões do território. Como perfil de rede social, o cantor e humorista Kaori Wayampi se destacou com os vídeos que publica em sua conta da aldeia. O jovem Kenai venceu na categoria Cartaz, com uma peça feita a partir de uma folha em protesto pela sobrevivência do rio Xingu. O meio ambiente também foi tema do vencedor na categoria Documentário. A websérie Tapajós, uma breve história da transformação de um rio, trata sobre a história dos moradores de Miritituba, uma pequena vila no coração da Amazônia, para sobreviver em meio aos grandes portos de exportação de soja. Entre as 14 categorias estão 2 especiais, para as quais não houve inscrições e sim indicação direta do júri.
As ações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foram homenageadas na categoria Prêmio do Júri. Já em Megafone do ano, o destaque foi ao padre Júlio Lancelotti, que há anos se dedica à luta e o acolhimento da população em situação de rua. A importância de ser indicado para o prêmio Megafone é ampliar a luta da população em situação de rua, é usar o megafone para denunciar e anunciar, para denunciar toda a porofobia, toda a violência institucional contra a população em situação de rua e anunciar novas possibilidades e, sobretudo, que o megafone possa ser usado pelos próprios moradores e moradoras em situação de rua para dizer a sua palavra e garantir a sua presença na vida. O prêmio Megafone de Ativismo teve ainda Iane Mendes como vencedora na categoria Cidadão Indignado, com a denúncia da repressão policial sofrida pelos manifestantes de Recife durante um ato contra o governo Bolsonaro. A série antirracista da organização Rio on Watch foi a vencedora na categoria Reportagem de Mídia Independente. E a diretora do projeto Equidade, Beatriz Lacerda, recebeu o prêmio na categoria Jovem Ativista, pelo trabalho realizado entre a juventude visando a discussão de questões sobre diversidade e as demandas de meninos e meninas para a educação. Os trabalhos vencedores podem ser conferidos no site megafoneativismo.org. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.